Pessoal, nós queremos reiterar o nosso pedido. Eu sei que às vezes acontece sem querer, mas desliguem o microfone do celular de vocês. Tem um botãozinho lá e aparece o microfone. Clique em cima que vai aparecer uma faixinha, tá? Resolvido. Porque todas as vezes aparece um cachorro, uma campainha, alguém conversando, dá interferência diretamente aqui, trava o nosso som, tá bom? Então cuide, aperte lá, clique em cima, deixa mudo, depois no nosso bate-papo aqui, aí nós abrimos, todos podem falar. Então cuidado, deixa travado o seu microfone. Mauro, tá me ouvindo de Orquídeas? Mauro ou Marcos? Marcos? Peraí, já que eu sou dele. Tô ouvindo. Você ora para nós, por favor? Ora, já é pela palavra? Hã? Já é pela palavra agora? É pela palavra, isso, faz favor. Tá bom, então, vamos falar com o nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome, por mais essa oportunidade, por mais este culto, Deus, que nós estamos fazendo. Sabemos que a forma não é exatamente aquela que nós queríamos de estar ali presente com os irmãos, como ouvimos ali do nosso irmão Gênesis, olhando para o irmão, abraçando, poder estar perto nas nossas igrejas, mas nós te louvamos, Deus, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor está nos permitindo que nós podemos reunir dessa forma, e temos a plena certeza de que o Senhor certamente falará ao coração de cada um dos queridos irmãos que estão aqui. Nós te agradecemos, Deus, porque temos ainda essa ferramenta para usarmos. Sabemos que a forma, ela mudou, mas cremos de que nós estamos cultuando ao Senhor, o Deus verdadeiro, o único Deus das nossas vidas. E neste momento agora, Deus, como uma só igreja, uma só voz, nós queremos clamar e pedir ao Espírito Santo do Senhor que venha falar aos nossos corações. Amém. Nos trazer tranquilidade, nos trazer paz através da sua palavra, nos exortar, nos corrigir, enfim, Senhor, que o Senhor fale aquilo que o Senhor colocou no coração do nosso querido irmão, que essa mensagem venha, Deus, para mudar as nossas vidas, para nos deixar mais perto de Jesus. Amém. Sabemos que esse momento, Pai, nós ficamos tristes e apreensivos, como ouvimos, Pai, e talvez com certo medo. Mas, Deus, nós precisamos confiar no Senhor, porque o Senhor está na direção e no controle de tudo que está acontecendo. Nada, absolutamente nada foge do teu controle. Nós cremos de que o Senhor é esse Deus, o Deus das nossas vidas. E por isso que, nesse momento, como filhos do Senhor, nós nos colocamos debaixo da tua dependência. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar e abençoar e guardar e proteger cada um dos teus filhos, dos seus familiares, ó Deus, que estão agora conectados neste momento, que é um culto para o Senhor, e que o Senhor possa ser glorificado, que o seu nome possa ser exaltado, e que a palavra do Senhor transforme as nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse momento, oramos agradecidos, em nome daquele que é o nosso Senhor e Salvador eterno, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom. Meus amados, então nós vamos ouvir agora a palavra de Deus, e como já fizemos no início, queremos reiterar agora os nossos agradecimentos ao Júnior Junqueira, que de bom grado aceitou o convite para estar conosco. Meu amado, está ouvindo? Estou. Então agora, irmão, está com a palavra, faça uso assim que o Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, para os nossos corações, e que Deus o abençoe. Amém. Irmãos, então, de minha parte, oficialmente, uma boa noite para todos. Eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação em poder estar aqui com vocês hoje à noite. É uma honra muito grande, uma igreja que a gente já acompanha e conhece por longos anos, e temos uma admiração muito grande. Temos irmãos de longas datas que nós conhecemos, convivemos, já tivemos o privilégio de hospedar em suas casas, de ser recebidos por esses queridos irmãos, de recebê-los aqui também em nossa casa, um convívio de longa data, de muito respeito, de muito amor. Quero destacar aqui com muito apreço, respeitando a todos os demais irmãos,
mas um casal que conheço há muitos anos e temos um excelente relacionamento, o irmão José Cota e a irmã Wanda, sua esposa. Estou vendo eles aqui. Receba todo o nosso carinho, o nosso abraço, irmãos. Vocês são muito especiais para nós. E a igreja de Baeta Neves, a impressão que eu tenho dela é a melhor possível. Vocês estiveram aqui em alguns encontros missionários em Uberlândia e vocês deixaram muita saudade, deixaram muito boa lembrança, através de um coral extremamente organizado, decente, que além de ter uma organização, uma afinação muito grande, fez assim de forma excelente a obra de Deus. E isso sempre nos ensinou muito, fazermos a obra do Senhor com excelência. Então, essa é a recordação, essa é a lembrança que nós temos da igreja em Baeta Neves. Eu, pessoalmente, nunca estive com os irmãos, mas creio que ainda o Senhor Deus há de conceder para nós esse privilégio. Já recebemos aqui também o irmão Gênesis, já pregou em nossa igreja local, como foi postado aí para os irmãos, né? Eu me chamo Júnior Junqueira, é um Júnior econômico, não tem o R no final, é Júnior mesmo. Sou aqui de Uberlândia, reúno na igreja da Rua da Enfermeira, aqui em Uberlândia. Nós temos aqui 6 igrejas locais e essa é uma das igrejas em Uberlândia. Então, feito as considerações e os agradecimentos, eu queria convidar a todos os amados irmãos que têm suas Bíblias, sejam pelo celular ou seja a Bíblia física, que puder, abri-las comigo, por favor, em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do versículo 13 até o versículo 18. E depois vamos entrar no capítulo 4 e vamos também fazer a leitura do versículo 1 e versículo 2. Ao irmão Gênesis, que através de vocês, representando a igreja, me convidou, também toda a minha gratidão, o meu muito obrigado, me sinto extremamente honrado e respeitado por estar fazendo parte dessa reunião, que eu sei que é tão importante para a igreja local. Como o irmão orou, como já foi lembrado, não é o modelo que nós teríamos prazer e alegria de estarmos reunidos nessa noite, mas estamos dentro de um processo e é muito melhor estarmos nos unindo através da live, através do computador, dessa tecnologia, do que quietos, sem estar vendo a face dos irmãos, ouvindo a voz, podendo compartilhar. Então, queremos lembrar de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que o Senhor nos diz: em tudo dai graças. Queremos dar graças ao Senhor por tudo que está acontecendo, que não é fácil, e também dar graças a Ele pela tecnologia que temos nessa noite. Então, Malaquias, capítulo 3, do verso 13 até o versículo 18, depois vamos passar para o capítulo 4, verso 1 e 2. Vou procurar fazer uma leitura bem rápida da Bíblia Sagrada. Diz assim, Malaquias 3 e 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Também os que cometem impiedade, eles crescem, eles enriquecem, eles estão edificando, sim. Eles tentam ao Senhor, eles desobedecem ao Senhor, estão escapando de qualquer juízo. Eles estavam dizendo aqui no versículo 15. Verso 16. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor no versículo 17. Eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia farei, então, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que serve. Então vereis outra vez, gravem bem o versículo 18 de Malaquias 3. Então vereis outra vez
A diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4, verso 1 e 2. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Que o Senhor nosso Deus, Ele abençoe a sua palavra e que a gente possa tirar lições preciosas desse texto da santa palavra do Senhor. Irmãos, eu coloquei um tema nessa nossa mensagem. O tema está baseado aqui no versículo 18 de Malaquias, capítulo 3. O tema é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É bem provável que você, assim como eu, já tenha passado por outras dificuldades, por outros problemas na sua vida, talvez não como esse que nós estamos vivendo, mas outras provas, outras dificuldades. E não é difícil, talvez, não é difícil nós permitirmos algum pensamento vir à nossa mente. Que pensamento é esse? O pensamento de questionar ao Senhor. Mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sou servo de Deus. Eu sou serva do Senhor. Talvez tenha acontecido com você alguma desventura, algum prejuízo, algum acontecimento que você foi desagradável, algum acidente que aconteceu com você, até mesmo em momentos que você estava servindo ao Senhor, viajando a serviço do Senhor, voltando de uma visita, voltando de uma reunião da igreja. Talvez você enfrentou um problema, um prejuízo, um assalto, recebeu uma notícia ruim envolvendo a sua família, exatamente no momento em que você estava servindo ao Senhor. E se nós não vigiarmos, irmãos, a gente começa a pensar que as bênçãos que Deus tem reservado para nós, elas são maiores aqui na terra do que são maiores lá no céu. Primeiro pensamento que eu quero trazer para nós nessa noite: nós não podemos deixar de maneira nenhuma o evangelho falso e enganoso de que as bênçãos que o Senhor Deus tem para nós são maiores na terra do que no céu. Eu sou um pregador que creio plenamente que o Senhor Deus é o Deus que começa a nos abençoar e que eu e você, depois de crentes, conseguimos aproveitar e desfrutar da bênção da nossa salvação aqui na terra, tanto por ter paz com Deus, quanto de vermos com clareza os livramentos do Senhor, as bênçãos do Senhor, os cuidados do Senhor. Eu sou pregador de que Deus é um Deus que nos abençoa aqui na terra, sim, e provaremos das demais bênçãos e que serão maiores, incontavelmente maiores, lá na presença de Deus. Mas é possível que, às vezes, alguma coisa nos pegue de surpresa, nos traga algum tipo de prejuízo, e a gente começa a questionar, mas por que isso aconteceu comigo? Eu estava servindo ao Senhor, Ele permitiu que isso aconteça comigo. E durante o tempo em que eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de duas experiências desagradáveis que eu tive na minha vida. Uma delas, nós temos uma escola bíblica com crianças aqui em Uberlândia, crianças da vizinhança, da igreja local, já tem mais de 20 anos. E todos os domingos à tarde, enquanto era possível se reunir, a gente buscava essas crianças na sua casa. E num desses domingos, após o culto, após o ensinar aquelas crianças carentes, eu estava dirigindo uma perua Kombi, voltando com essas crianças para casa, para levá-las em casa, e a minha esposa, que estava ajudando no trabalho, saiu com outras crianças. E de lá, além de levar crianças em casa, ela ainda ia pegar umas pastas de louvor do conjunto da igreja, cantar à noite, ia pegar umas pastas. E ao voltar, passando por um cruzamento, veio um motoqueiro e não respeitou o sinal do pare e bateu com muita gravidade no carro dela.
Ela tinha acabado de ajudar no trabalho com as crianças. Ela estava indo buscar umas pastas para o conjunto da igreja local e envolveu-se nesse acidente. Um pouquinho depois, eu estava de férias no Rio de Janeiro com a minha família. Eu antecipei as férias, deixei ali amigos e irmãos, saí do Rio de Janeiro, estávamos de carro, é uma quilometragem muito longa. Saí do Rio de Janeiro, fui fazer um casamento na cidade de Rio Verde, Goiás, mais de 1.000 quilômetros de distância. Servimos ao Senhor ali, fizemos o casamento no sábado, reunimos com os irmãos no domingo, voltei para Uberlândia, me preparei na segunda-feira após esse compromisso. Eu preguei no acampamento de adolescente, quase a semana toda, acho que foi até quinta-feira. Na volta para casa, eu estava dirigindo uma caminhonete, estava com 4 crianças dentro do carro, trazendo o acampamento. Depois de uma forte chuva, aquaplanou a pista, cheia de água, o carro passou por cima, ele desgovernou, saiu da estrada e capotou o carro. Eu havia acabado de andar quase 2.000 quilômetros para servir ao Senhor. Estava pregando a palavra de Deus, investindo o meu tempo. Um tempo antes de preparo, um tempo no momento do acampamento e tudo que os irmãos sabem. E pode ser que venha na nossa mente alguma coisa nesse sentido. Mas como que Deus permite? Será que está valendo a pena eu servir ao Senhor? Gastar o meu tempo? Gastar os meus recursos? Gastar aquilo que já está nas minhas mãos para servir ao Senhor e Ele permitir que isso aconteça? Recentemente, uma irmã estava servindo ao Senhor também numa reunião da igreja e o telefone dela tocou que um ladrão estava entrando na casa dela na hora do culto. Será que eu estou falando com algum dos irmãos que, por último, na sua vida, que ultimamente também tem passado por algum tipo de desventura desse jeito? Mesmo servindo ao Senhor, tem passado por luta? Mesmo servindo ao Senhor, tem passado por dificuldade? Às vezes alguém está desempregado? Às vezes alguém está enfrentando doença dentro de casa? Às vezes alguém está sentindo uma opressão diferente, uma enfermidade, falta de recurso financeiro, não sei. Irmãos, o nosso inimigo e até a nossa própria carne quer dizer para nós que não vale a pena servir ao Senhor. É isso que o povo de Deus estava falando nos dias de Malaquias. E o próprio Deus, ouvindo esse clamor, o próprio Deus, ouvindo essa reclamação, começou a dialogar com aquelas pessoas. E diz aqui, no versículo 13, no versículo 14, que as palavras daquelas pessoas foram agressivas contra Deus. Irmãos, como nós precisamos ter cuidado. Quando nós estamos passando por provas, por lutas, nós não usarmos da nossa boca para usarmos palavras agressivas contra Deus. Reclamarmos como se Deus fosse o grande responsável e culpado das coisas ruins acontecerem conosco. É bom lembrar, irmãos, que toda a peripécia, que toda a tristeza, que todo o prejuízo que entrou sobre a face dessa terra foi por causa do pecado, foi maldade do diabo, foi desobediência do homem ao Senhor e à sua palavra. O nosso Deus é bom. E de vez em quando Ele permite alguma prova vir sobre as nossas vidas, Ele está querendo apenas nos promover e nos dar a oportunidade de conhecê-lo mais e de servi-lo melhor. Aproveitemos das lutas, das provas, dos momentos difíceis para sermos aprovados e subirmos alguns degraus a mais para estarmos mais perto do Senhor. No versículo 13, as pessoas falaram palavras duras contra o Senhor, reclamando contra o Senhor, talvez blasfemando contra o Senhor. E o versículo 14 nos fala que eles estavam dizendo que era inútil servir a Deus, não estava valendo a pena servir ao Senhor. É muito sério o que essas pessoas estavam dizendo. Inútil servir a Deus. E muitas vezes eu já vi algumas pessoas às vezes novas na fé, e outros, para falar a verdade, nem tão novos na fé, mas talvez com uma fé fragilizada. Questionar realmente os cuidados do Senhor, porque alguém que não é crente, alguém que não conhece a palavra, alguém que não tem o temor do Senhor, alguém que não está servindo ao Senhor, está com a sua família indo bem. Não tem doentes dentro de casa. A pessoa está até prosperando, ganhando dinheiro,
edificando, comprando uma casa maior, melhorando de carro, viajando de férias. E as pessoas então começam a fazer uma pergunta dentro do seu coração: está valendo a pena servir ao Senhor de verdade? O que o Senhor realmente tem feito de diferença na minha vida? Eu quero, nesse momento da mensagem, abrir um parênteses para dizer: meu amigo, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus nos ama de maneira extraordinária. O nosso Deus, ele trabalha a nosso favor. A própria palavra fala que não há outro Deus como o nosso Deus, que trabalha a nosso favor, que trabalha para nós, que assume as nossas lutas, que enfrenta as nossas batalhas, e ele promete estar conosco sempre, todos os dias. Palavras agressivas contra Deus, versículo 14, inútil servir ao Senhor. E agora no versículo 15, eles tratam das qualidades de pessoas que não estão andando nos caminhos do Senhor. Aqui na minha tradução fala que são soberbos. Fala que esses soberbos, eles são vistos e são respeitados pelo povo de Deus como pessoas bem-aventuradas, só porque estavam prosperando materialmente falando. É muito bom nós lembrarmos que o nosso Deus, ele manda chuva sobre a terra para os bons e para os maus. E nunca a nossa vida espiritual foi atrelada a bênçãos materiais. Este evangelho barato, este evangelho corrompido que está sendo pregado nos nossos dias, que o céu deve ser aqui na terra, ele não é um evangelho que condiz com a vida do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Ele não é um evangelho que condiz com a vida dos apóstolos, que todos deram as suas vidas, investiram seu tempo e também os seus bens em prol do serviço do Senhor. Nós não encontramos na Bíblia uma promessa de vida cristã ou vida comum, fácil aqui na terra, depois que nós cremos em Cristo como nosso Salvador. Deus, na sua sabedoria, sabia que o homem é tão volúvel e tão fraco para se deixar levar pelo amor ao dinheiro, que se as pessoas comprovadamente, depois de crentes, tivessem uma vida mais fácil e mais rica, as pessoas talvez abraçariam a fé pensando no dinheiro. O nosso Deus quer que o seu amor nos constranja. O nosso Deus quer experimentar verdadeiramente a fé que temos nele. E ele nos dá essa oportunidade de, enquanto crentes, na nossa caminhada, provar o nosso amor e a nossa fé, acontecendo o que acontecer conosco, nos montes ou nos vales. Que a nossa vida, a nossa caminhada cristã, com certeza, ela pode acontecer, estarmos nos montes e também estarmos nos vales, passando pelas lutas e pelas dificuldades. No versículo 15, eles falam: os soberbos estão felizes, os ímpios ficam ricos, ganham dinheiro. Era a acusação que as pessoas estavam falando contra Deus. Em outras palavras, ó Deus, o Senhor está permitindo que pessoas que não temem ao Senhor são bem-sucedidas. E talvez você, meu querido irmão, minha querida irmã, conheça alguma pessoa que não tem o temor de Deus, que não frequenta as reuniões da igreja, que não lê a Bíblia, que não tem um tempo de oração com o Senhor. E mesmo assim, são pessoas que estão ficando bem financeiramente falando. São pessoas que estão conseguindo estudar e se formar e até formar os seus filhos. São pessoas que estão conseguindo viver uma vida abastada aqui neste mundo. Irmãos, lembremos sempre que a recompensa que o Senhor Deus tem para nós, a maior delas está nos céus. Lembra-se da passagem da parábola do rico e do Lázaro? Ali havia um homem rico que tinha de tudo, do bom e do melhor nessa terra, porém o mais precioso ele não tinha com Deus, que era a sua salvação eterna em Cristo Jesus. Ao contrário, tinha ali também um homem pobre, doente, que vivia à porta da sua casa. Os cães iam lamber as suas feridas, mas aquele homem era amado de Deus. E quando ele fechou os seus olhos aqui na terra, ele abriu os seus olhos na presença de Deus, escutando palavras maravilhosas, inefáveis que o nosso Deus
há de falar a todo cristão que for fiel a ele e que obedecer a sua palavra aqui na terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, o tema da nossa mensagem nessa noite é a diferença daqueles que servem a Deus para aqueles que não servem a Deus. A Bíblia não nos promete que nós não passaremos por lutas e aflições na terra, mas a Bíblia nos garante que quando estivermos passando por lutas e por provas, nós temos um Deus fiel, verdadeiro, tem prazer de nos ouvir, de nos atender e de nos abençoar. Ainda bem que no versículo 16, na sequência desse acontecimento, encontramos aqui um pequeno grupo de pessoas que não caíram no erro, que enquanto estavam passando por provas, reclamaram contra Deus. Encontramos aqui um pequeno grupo de pessoas que mesmo durante o coronavírus, mesmo durante o isolamento social, mesmo durante a baixa salarial, mesmo durante o desemprego, mesmo durante percas como nós estamos vivendo, teve um pequeno grupo que preferiu não reclamar de Deus e não falar palavras duras contra Deus. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite o meu principal desejo é alimentar você dessa esperança. Aconteça o que acontecer, meu querido irmão, minha querida irmã, permaneça fiel ao Senhor, permaneça louvando ao Senhor, permaneça cantando para o Senhor louvores de adoração, porque apesar das circunstâncias e apesar dos tempos difíceis, o Senhor Deus continua sendo Deus, continua sendo bom, continua sendo santo, continua sendo amável, continua sendo zeloso, e Ele se importa com cada um de nós. Aqui no versículo 16 nós encontramos algumas pessoas que temiam ao Senhor, e eles falaram uns para com os outros, dizendo o seguinte: Deus não se esquece de nós e nem do nosso trabalho. O versículo 16 fala assim que eles falavam cada um ao seu companheiro: o Senhor, Ele atenta e Ele ouve as nossas palavras. O Senhor está nos vendo, o Senhor está nos acompanhando. Que bom nós lembrarmos disso hoje à noite. E é muito possível, irmãos, que nós, enquanto estamos servindo ao Senhor, dentro da nossa igreja local, que é muito possível que a gente faça algum serviço, que a gente faça algum trabalho, que a gente organize algum evento, que a gente toque fim de semana após final de semana dentro da igreja, que a gente cante no coral, que a gente seja um professor da escola bíblica para as crianças, para os jovens, que a gente faça qualquer trabalho e, às vezes, a liderança, os presbíteros, as pessoas que talvez poderiam reconhecer, por esquecimento, por ocupação, por qualquer motivo, não reconheçam o nosso trabalho. Isso é possível de acontecer, porque os homens são fadados a falhar. Os homens são fadados a esquecer. Isso faz parte da nossa característica humana. Mas eu quero te encorajar hoje à noite. Não deixe de servir ao Senhor por falta de reconhecimento humano. Porque aquele que tudo vê e aquele que há de nos galardoar, desde um copo com água que eu servi para alguém com amor, pensando no bem-estar do reino de Deus, nós seremos recompensados e galardoados por ele. Talvez você tenha um ministério que não é tão visto, não é tão enxergado dentro da igreja. Talvez o seu ministério seja daqueles de portas fechadas, que você entra para dentro do teu quarto, você fecha a porta e você intercede pela sua liderança, você intercede pelos presbíteros, pela família, pelos missionários, você intercede pela nossa nação, pelo presidente da República, pelos que estão governando, mas ninguém sabe, ninguém vê, meu querido irmão, minha querida irmã. Haverá um dia que você estará na presença de Deus e há de receber a devida recompensa, o devido galardão por tudo que por amor você tiver feito para Deus. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, os seus olhos estão atentos, os seus ouvidos estão abertos e Ele está nos acompanhando. O verso 16 nos faz lembrar que também o nosso Deus, Ele tem um memorial escrito diante dele. Eu fiquei muito impressionado, entusiasmado, encantado em saber que o nosso Deus,
ele tem um memorial escrito diante dele. Eu estava pensando, para que serve um memorial? Um memorial serve para trazer lembrança de algum feito que alguma pessoa fez. Um memorial serve para honrar alguém por um serviço prestado. Um memorial serve para que a gente não esqueça de alguma coisa boa que foi feita. É verdade. Nós temos uma pequena empresa aqui em Uberlândia, e essa empresa ela nasceu de um trabalho muito árduo do nosso pai. Nosso pai é vivo até hoje, ele chama-se Onésimo, tem por apelido carinhoso Sonezão. Sonezão está com 87 anos. O Sonezão, quando começou o negócio que nós temos hoje, ele cresceu, graças a Deus, ele começou de forma muito difícil. Ele começou vendendo temperos, pimenta, canela, cravo, colorau, açafrão e demais produtos. Ele fazia umas cartelinhas, pregava umas tirinhas de cartelas, punha os temperos dentro do saquinho, pregava numa cartela, colocava numa caixa sobre os seus ombros, e ele saía segunda-feira e voltava sexta-feira, visitando mercearia por mercearia, armazém por armazém, viajava longe carregando essa caixa nas costas. Isso lhe custou bastante. Os tempos melhoraram, nós chegamos juntos com ele ao trabalho, a empresa cresceu graças à misericórdia e à graça de Deus. E nós construímos uma sede nova. E quando nós estávamos inaugurando a sede nova, sabe o que nós fizemos? Um memorial para o Sonezão. Fizemos uma escultura, tamanho original, e colocamos ali numa praça central daquele lugar, e embaixo daquela praça central, embaixo daquela escultura, nós escrevemos assim: homenagem a um homem que com amor, fé e uma caixa nos ombros ousou acreditar que poderia dar certo. Obrigado, Sonezão. E sempre quando chega uma visita, chega uma pessoa para nos visitar ali na empresa, é impossível nós passarmos por aquela praça, olharmos para a escultura do Sonezão e não lembrar a nossa origem, e não lembrar o quanto o Sonezão se esforçou, gastou do seu suor, gastou da sua saúde para que nós chegássemos onde nós chegamos hoje. É para isso que serve o memorial, é para trazer honra, é para trazer a lembrança. Não que o nosso Deus precise disso para lembrar de alguma coisa, mas ele, assim, usa expressões para nós entendermos que ele há de nos recompensar, que ele há de nos presentear, galardoar pelas coisas que temos feito por ele aqui na terra. Glórias sejam dadas a Deus. Nós trabalhamos para um Deus, nós servimos a um Deus que ele é farturento nas suas coisas. O nosso Deus nunca foi mesquinho. Ele consegue, em poucos pães e em poucos peixes, alimentar uma multidão de pessoas, e ainda de sobra mais de 12 cestos. Ele é farturento. Todo mundo foi embora com a barriga cheia, todo mundo comeu à vontade, e ainda sobrou 12 cestos. Damos glórias a Deus, porque existem inúmeras passagens na Bíblia que mostram que o nosso Deus é um Deus abençoador, é um Deus que não é mesquinho, ele é um Deus que trabalha sempre na abundância. Nós podemos servir ao Senhor com prazer, com alegria, certos de que ele há de nos recompensar. Sobrou um grupo de pessoas que estava conversando enquanto alguns reclamavam, falavam palavras difíceis contra Deus. Tinha um grupo de pessoas fiéis. Meu querido irmão, minha querida irmã, sabe uma matéria que me preocupa muito na Bíblia? São as estatísticas. Sempre o percentual de pessoas que permanecem fiéis ao Senhor é muito pouco. Dá em torno de 20%. Lembra dos 12 espias que Moisés pegou e mandou para espiar a terra? Eram 12. 10 voltaram desanimados, reclamando, blasfemando, falando que não ia dar certo, queriam ser mortos. Apenas 2. 20% apenas voltou animado. Eu queria muito te encorajar e te animar nessa noite, meu querido irmão. Se tiver um percentual pequeno de fiéis na sua casa, na sua igreja, na sua cidade, prefira fazer parte dessa pequena estatística, mas prefira ser fiel ao Senhor. Não reclamar, não blasfemar,
manter-se fiel ao Senhor e à sua palavra. Deus é fiel e bom, aconteça o que acontecer. Aquelas pessoas, então, lembraram que o nosso Deus é fiel, estava vendo, estava ouvindo, e, além de tudo, tinha um memorial para lembrar dele como Senhor, para lembrar da atitude das pessoas que serviam ao Senhor. No versículo 17, continuando, o Senhor Deus agora pega a sua palavra e fala: estas pessoas serão meus. Diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia que farei, serão para mim particular tesouros. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Ah, foi muito bom ver que o Senhor Deus, aqui no versículo 17, ele traz a lembrança que ele não se esquece de nós. E o próprio Deus diz que aqueles que o servem será poupado, será abençoado, será cuidado por ele de maneira especial. Ele ainda diz outra coisa. Ele diz que nós somos particular tesouro dele. A Nova Versão Transformadora diz que nós somos para Deus um tesouro especial. Me chama muita atenção algumas expressões que Deus usa para falar a nosso respeito. Ele fala que nós somos, em outro lugar, menina dos seus olhos. A gente sabe o valor que tem os olhos, né? Deus diz que você é menina dos olhos dele. Aqui ele está dizendo que nós somos tesouro dele. Nós somos uma joia rara. Nós somos importantes para ele. Ele tem ciúme de nós. Ele cuida de nós como um tesouro especial. Ah, meu irmão, o mundo tem procurado dizer que você não vale nada. Mas Deus diz: você é importante para mim. Você é precioso para mim. Você vale muito para mim. Você, para Deus, meu irmão, é um tesouro particular de Deus. O verso 17 ainda continua dizendo que ele há de nos poupar, ele há de nos livrar. Estava dizendo na época de Malaquias que as pessoas que serviam ao Senhor seriam poupados. E sabe, queridos irmãos, Deus sempre fez assim com as pessoas que preferiram obedecer a sua palavra e colocar em prática a palavra dele. Obedecer os seus conselhos e os seus mandamentos. Lembram-se lá de Êxodo, capítulo 12, quando passou o anjo da morte, a visitar a nação lá no Egito, e o Senhor Deus falou: toda pessoa que passar o sangue nos umbrais da porta, eu vou lembrar dessas pessoas. Eu vou lembrar que essas pessoas estão debaixo da minha aliança, estão obedecendo a minha palavra, a minha recomendação, e não haverá morte ali dos primogênitos. Quem obedeceu, recebeu o livramento e foi poupado por Deus. Vocês lembram-se de Jericó? Raabe, a prostituta? Deus fez uma aliança com ela através daqueles espias, e o Senhor falou: Raabe, coloque um cordão vermelho na porta da janela, na janela da sua casa, e nós então iremos ver que você está ali, e você vai ser poupada. E diz a Bíblia que toda a família de Raabe foi poupada por obedecerem à palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, nós temos também a boa mão do Senhor cobrindo as nossas vidas, cuidando de nós, nos abençoando, protegendo-nos, guardando-nos. Eu creio nisso plenamente. O nosso Deus, ele cuida de nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O versículo 17 fala que aquelas pessoas seriam poupadas. Um pouquinho mais para frente aqui, já estamos partindo para o encerramento da nossa mensagem. Nós encontramos que haverá um julgamento, uma sentença sobre todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra experimentarão o juízo de Deus, caso não creiam em Cristo como Senhor e Salvador. Mas em João, no capítulo 5, no versículo 24, nós encontramos uma preciosa promessa da parte de Deus. Quem ouve a sua palavra, quem crê naquele que enviou a Jesus Cristo, essa pessoa não entrará em condenação, será poupado, assim como diz aqui em Malaquias capítulo 3. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está livre da condenação futura. Me fez lembrar também de João capítulo 3, versículo 16.
Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que toda pessoa que nele crer seja salvo, não seja condenado, ao contrário, tenha a vida eterna. O nosso Deus, ele está com seus olhos atentos para nos ver, com seus ouvidos abertos para nos ouvir, com a sua mão forte e poderosa para nos socorrer, e ele tem um memorial a nosso respeito escrito. E aqui a sua palavra fala que nós somos dele. Esta é a grande diferença daquele que serve ao Senhor para aquele que não serve ao Senhor. Meu querido irmão, é verdade que nessa vida, cumprindo a palavra e a promessa do Senhor Jesus, nós vamos passar por aflições, sim. Eu penso que nós estamos no centro da permissão de Deus. Eu penso que tudo que está acontecendo no mundo nesses dias está dentro da vontade permissiva do Senhor. E o Senhor Deus está dando mais uma oportunidade para o ser humano descer do pedestal da sua soberba. Deus está dando mais uma oportunidade para o ser humano reconhecer que ele é pó e ele vai voltar para o pó. Deus está dando oportunidade para o ser humano reconhecer a sua pequenez. Como tem me chamado a atenção ver o Brasil, uma nação que a vida inteira foi uma nação tranquila, foi uma nação livre de tantas coisas, todo mundo agora sendo obrigado a andar de máscara. Eu já tive o privilégio de visitar a China por 3 vezes, e a gente acaba passando por outros lugares também, ali da Ásia, do Oriente, e é comum a gente ver ali nos ônibus, no metrô, onde tem uma aglomeração grande de gente, jovens, idosos, pessoas usando máscara. E eu mesmo, algumas vezes, perguntei por que essas pessoas estão fazendo isso? Por que essas pessoas têm tanto medo? A própria história hoje me faz lembrar que estas pessoas já sofreram outras enfermidades, pandemias e epidemias anteriores, e hoje alguns por precaução, mesmo sem ameaça, eles preferem usar aquelas máscaras. Mas eu mesmo, às vezes, fiz um julgamento errado. E hoje, eu mesmo estou tendo de usar máscara para sair na rua, para entrar em algum lugar, para comprar alguma coisa. Então é bom nós lembrarmos que nós não devemos ser soberbos, que nós devemos ser humildes, porque aos olhos de Deus, todos os homens são iguais. Aos olhos de Deus, existe só apenas 2 grandes diferenças no ser humano. Não é entre os ricos e os pobres, os bonitos e os feios, os que têm dinheiro e os que não têm dinheiro, os que são cultos e os que não são cultos. Essa não é a grande diferença. Para Deus existe os que são filhos e os que não são filhos. E isso não é mérito, não é merecimento dos que são filhos, é graça salvadora, é oportunidade que Ele deu de graça de sermos salvos. Queridos amigos e irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Talvez falo com alguém hoje que está um pouquinho desanimado, abatido, um pouco frustrado, um pouco desanimado com tudo que anda acontecendo. Talvez algumas notícias ruins tenham chegado em relação à sua vida financeira, ao seu emprego. Meu querido irmão, quero pedir para você hoje à noite. Eu quero usar as fortes palavras que o apóstolo Paulo usou algumas vezes, escrevendo para alguns. Rogar a você, não permita que as lutas, que as dificuldades, que as enfermidades, que o desemprego, que a baixa do salário, que a dificuldade de ir e vir, faça você desanimar da sua fé em Cristo Jesus. Não permita que isso aconteça. Ao contrário, aproveite desses dias para estar mais perto de Deus, para orar mais, para cantar mais, para ler mais a Bíblia. Experimentemos fazer como Paulo e Silas fez. Eu imagino que vocês já ouviram muito disso nesses dias. Outros irmãos devem ter falado sobre isso. Aqueles homens apanhando por servir a Deus, sofrendo por servir a Deus, amarrados dentro de um lugar completamente desumano, desagradável, mal cheiroso, lá no cárcere interior, perto da meia-noite. Ao invés de chorar, de falar palavras duras, um para o outro e até mesmo para Deus, ao invés de reclamar dos seus irmãos, de estarem ali sozinhos, de lembrar de alguém que deveria estar e poderia estar com eles e não estava. Sabe o que Paulo e Silas fizeram? Oravam,
e cantavam louvores a Deus. Ah, que lição para nós, irmãos. Vamos cantar louvores a Deus. Vamos amanhecer cantando louvores a Deus. Vamos anoitecer cantando louvores a Deus. Vamos adorar ao nosso Deus apesar das circunstâncias difíceis. Eu penso que isso agrada muito o coração de Deus. E outra coisa, é um excelente testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. Eu vou finalizar fazendo a leitura desses últimos 2 versículos aqui. Malaquias capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Lembra que aqui no versículo 14, no versículo 13 de Malaquias capítulo 3, as pessoas não estavam entendendo vantagens de quem servia a Deus, estava achando que alguém que estava comprando um carro novo, morando numa casa melhor, e não servia a Deus, eles estavam até levando vantagem. Agora que o próprio Deus está trazendo à memória que haverá um dia em que o Senhor Deus há de julgar as pessoas, e as pessoas que não têm Cristo como Salvador, eles sofrerão grandemente uma condenação por não servirem a Deus, por não se humilharem, reconhecendo a obra sacrificial de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, por ter passado por essa vida sem nunca ter crido no seu coração e ter confessado com a sua boca que Jesus Cristo é Salvador e Senhor. Aqui está a grande diferença de quem serve a Deus para quem não serve a Deus. Todos os soberbos, todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Ah, mas para vós, para você, meu querido irmão, que tem Cristo como Salvador, que tem pago o preço de andar nos caminhos do Senhor, que tem preferido a oração ao invés da murmuração, que tem preferido a Bíblia Sagrada do que qualquer outro tipo de notícia. Diz assim: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Pode ser que esta referência ela não esteja falando diretamente com aquele grande dia, que vai ser o dia que o Senhor Jesus há de vir para julgar a humanidade. Pode ser que não, mas esse versículo nos faz lembrar que isso vai acontecer. E lá em Apocalipse nos faz lembrar que haverá um grande trono branco. E esse grande trono branco, cujas pessoas que passaram por essa vida e não temeram ao Senhor, e não serviram ao Senhor, vão ver de fato a diferença entre aqueles que serviram a Deus com aqueles que não serviram a Deus. De novo, os meus pensamentos vão para o rico e para o Lázaro. Lembra-se que o rico, quando morreu e foi levado e foi para o Hades, ele teve memória, ele teve lembrança, ele lembrou de Lázaro, ele lembrou dos seus irmãos na terra. Eu acredito também que as pessoas, quando forem condenadas por não crerem em Cristo como Salvador, vão ter a lembrança, vão ter a memória de que estão no lugar de condenação, porque não serviram a Deus, porque não andaram nos caminhos do Senhor. E naquele dia verão a grande diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve a Deus. Irmãos, esta é a grande diferença. É poder ter a companhia majestosa e maravilhosa de Deus nas nossas vidas aqui na terra. É saber que quando o vendaval das tribulações dessa vida chegar, nós temos o nosso Deus do nosso lado para acalmar a tempestade. É saber que nós podemos cantar como cantamos aquele cântico pequenininho, mas tão expressivo. Não tenho amigo igual a Cristo. Nem um só. Outro não há que tão perto esteja, que esteja tão perto de nós e do nosso lado, como o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus. Nessa noite, eu quero convidar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, a confiar no Senhor de todo o seu coração, a colocar a sua ansiedade, a colocar as suas dificuldades, a colocar as suas lutas diante do Senhor. E Ele que tem amor pela sua vida, interesse pela sua vida, Ele vai te ajudar, Ele vai te amparar, Ele será o seu Senhor, Ele será o seu Salvador,
ajudará você nos momentos de lutas e nos momentos de dificuldade. Que o Senhor Deus nos abençoe e que esta palavra possa fazer toda a diferença em nossas vidas, fazendo com que a gente lembre que o Senhor é o nosso pastor, é o nosso cuidador, é aquele que nos ama, é aquele que cuida de nós nessa terra e para a eternidade, uma vida eterna com Deus. Irmãos, muito obrigado pelo privilégio de participar da live com vocês e poder hoje à noite pregar a palavra, compartilhar um pouquinho da mensagem do Senhor com a igreja amada, querida, aí de Baeta Neves. Nós, irmãos, um dia veremos com certeza a grande diferença de nós que servimos ao Senhor para aqueles que não serviram ao Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado.